Obrigado pelas palavras, Brandon. Acho que você está certo. Tenho que parar de imaginar o meu futuro e enfrentar o meu presente. Isso mesmo, meu amigo Riet. Faz bem. Foi pensando assim que eu, filho de um conde, me tornei um pirata. Os dois caíram na risada e se olharam. Sabe, Riet, eu também tenho uma coisa para te contar. O Capitão Durham foi como um pai para mim. Depois de todo aquele acontecimento e da morte do meu pai, Durham me resgatou e me ajudou a descobrir o que havia acontecido com a minha irmã após ela ter sido vendida por meu pai. Fomos até uma cidade na região norte e descobrimos onde ficava o Palácio do Príncipe, que havia comprado a minha irmã. Após alguns dias consegui falar com ela, e então me explicou tudo o que aconteceu. Eu fiquei enfurecido em saber de tal atitude de meu pai. Ele não havia sido um bom homem nem um bom pai. Apesar de falar muitas verdades e ter alguma sabedoria, ele não era um homem digno. Mas foi com aquela atitude dele que minha irmã conseguiu duas ótimas coisas. Ela havia se livrado do nosso pai, pois não iria precisar mais ter que suportar ser humilhada por ele. E ainda por cima havia conhecido o amor de sua vida, o príncipe. Este príncipe havia visto minha irmã por duas vezes quando se encontrou com meu pai em reuniões sobre o comércio entre as cidades. Ele se apaixonou por ela e ficou sabendo como era tratada por meu pai. Quando soube da situação financeira dele, fez a proposta para comprar a minha irmã, exatamente para livrá-la do inferno que ela vivia. Foi ótimo reencontrar a minha irmã e saber que ela está bem, e que no final das contas meu pai, com uma péssima atitude, acabou fazendo algo de bom, dando uma vida digna e feliz para ela. E agora estamos nós, indo para a região norte. Quem sabe eu não vejo minha irmã novamente. Os dois estavam com um sorriso estampado no rosto. Um colocou a mão sobre os ombros do outro e, se abraçando lateralmente, ambos disseram ao mesmo tempo: Tem mais uma coisa que preciso contar. Brandon e Riet se encararam e riram. Pode contar a sua novidade primeiro, Brandon. Não, deixa disso, Riet. Diga você o que há de novidade que eu ainda não estou sabendo. Riet pensava em contar o seu segredo com Lane, mas, mesmo Brandon sendo um ótimo amigo e conselheiro, sentia receio em lhe contar. Nem pensar, Brandon. Com certeza o que você tem para falar deve ser mais importante. Não que o que eu tenha para lhe falar não seja importante, mas é algo íntimo e pessoal. Brandon, olhando nos olhos de Riet, assentiu com a cabeça sorrindo. Está bem. O que vou lhe contar também é pessoal e íntimo, e quero lhe contar porque preciso de sua ajuda. Desde quando entrei para a tripulação do capitão, eu me apaixonei pela filha dele, o que é completamente normal, pois quem não se apaixona por ela? Ela é linda e o capitão já está acostumado com isso. Quase todos que entraram para a tripulação tentaram a sorte dando em cima de Lane para conquistá-la. Mas Lane é uma mulher difícil de se conquistar, e todos sempre respeitaram ela e o capitão. Então, nunca ninguém tentou nada contra a vontade dela. Com isso, todos desistiram de tentar conquistá-la, e hoje a tratam como uma simples membro da tripulação. Eu, como todos os outros, tentei minha sorte também. No primeiro ano, tentei me aproximar, para ir conquistando devagar. No segundo ano, fui mais ousado, mas não dei sorte e ela não queria nada comigo. Dizia que seu pai não aprovava relacionamentos dentro do navio. Mesmo contra a vontade de Durham, eu continuei tentando conquistá-la, porém sem ser mais ousado. Há algum tempo, eu já era o braço direito do Durham, e conversava muito com ele, conquistando a liberdade de falar sobre todo tipo de assunto, inclusive sentimental. E eu disse a ele o que sentia pela filha dele, e com isso consegui a aprovação dele. O capitão me disse que gostava muito de mim e me considerava como um filho. Disse que ficaria muito feliz se eu conseguisse conquistar o coração de Lane. Desde então, eu venho me aproximando cada vez mais dela. Mas quase ninguém percebe, pois é como se fossem ótimos amigos. Porém, na verdade, eu continuo apaixonado por ela. E eu acho que ela estava começando a gostar de mim também. Entretanto, com tudo o que tem acontecido, todas as aventuras que passamos e todo esse plano novo de ir até o norte, está me tomando quase todo o tempo, e não estou tendo tempo para ficar ao lado dela.
E é aí que você entra, Riet. Eu queria pedir para você tomar o meu lugar nos planejamentos com Durhan, explorando o mapa e as estratégias. Assim, eu passaria menos tempo com o capitão e teria mais tempo para ficar ao lado de Lane. Você poderia me ajudar com isso? Riet não acreditava no que estava ouvindo. Ele tentava não demonstrar reação sobre o assunto, pois não queria que Brandon desconfiasse dele. Riet se sentiu mal enquanto Brandon falava. Ele não podia imaginar que Brandon estava apaixonado por Lane. Como ele não havia desconfiado disso? Agora ele estava em um relacionamento escondido com Lane, relacionando-se com a mulher que o seu amigo amava. Ele não tinha culpa, pois não sabia dos sentimentos de seu amigo, mas havia outro problema. Durhan esperava que Brandon conquistasse Lane, e Brandon inclusive já tinha sua permissão. Já ele se relacionava escondido, e provavelmente não iria cair nas graças de Durhan quando ele descobrisse. Riet se viu em meio a um campo de batalha, onde Brandon vinha de um lado e Durhan de outro para enforcá-lo. Riet tentava pensar rápido no que faria agora. Não dava mais para voltar atrás. Ele estava perdidamente apaixonado por Lane, e ela por ele. Eles não poderiam esconder aquilo por muito tempo. Ele precisava conversar com Lane e saber por que não lhe contou que Brandon era apaixonado por ela, e saber que solução dar para esse assunto. Ele tinha que convencer Lane a abrir o jogo, e teria que enfrentar Durhan e Brandon. Após Brandon terminar, Riet ficou um tempo pensativo, com o olhar perdido, até que Brandon lhe chamou a atenção. Riet? Você escutou o que eu lhe falei? Riet voltou a si, olhando para Brandon sem responder nada. E então, Riet, o que me diz? Pode me ajudar? Riet não poderia recusar. Tinha que ajudar o seu amigo, mas pensava que desculpa iria dar. Não poderia lhe contar sobre Lane, não antes de falar com ela e, para não colocar tudo em risco, Riet só poderia dar uma resposta. Sim, meu amigo Brandon. Está bem. Pode deixar que eu fico no seu lugar aconselhando o capitão. Brandon abriu um largo sorriso, enquanto Riet estava com uma expressão cabisbaixa, sem conseguir disfarçar e com um ar de preocupação. Antes que eles continuassem a conversa, Lane apareceu na frente de ambos. Olá, meninos. Percebi que vocês estavam aqui sozinhos. Aposto que estavam de fofoca. Posso saber do que se trata? Assim que Lane apareceu, Brandon ficou sério e sem jeito. Riet sorriu em direção a Lane. O Brandon estava me contando sobre o passado dele e também me dizendo as dificuldades em armar uma estratégia com seu pai. Ele pediu a minha ajuda com isso. Irei ajudá-lo a traçar um bom plano para a chegada na região norte. Brandon olhou assustado para Riet. Pensou por um momento que ele fosse contar tudo. Pensamento que logo foi embora ao ver que Riet já estava lhe ajudando. E, todo sem jeito, Brandon se pronunciou. Sim, foi isso mesmo. Isso que aconteceu, digo, que eu pedi a ele. Durhan é muito cabeça dura para algumas coisas e está difícil de convencê-lo em alguns assuntos. Então eu pedi a ajuda de Riet. Eu sei que Durhan já confia nele e talvez Riet consiga dar ideias melhores do que as que ele vem planejando. Brandon sorriu sem graça, enquanto Riet, com o corpo duro, olhava disfarçadamente de lado para Brandon. Lane olhou para um e depois para o outro, sem entender nada. Está ótimo, mas agora deixem de fofoca vocês dois e venham comigo. Vamos tomar rum juntos. Vocês andam muito ocupados com os afazeres da missão e do navio, e acabam se esquecendo de me fazer companhia. É difícil ficar muito tempo longe dos meus melhores amigos, e, se continuar assim, terei que procurar novas amizades. Lane falava com uma risadinha fina e delicada, brincando com a situação ao perceber que os dois estavam sem graça com a chegada dela. Brandon e Riet caíram na risada, e Brandon inclinou seu olhar para Lane. De maneira alguma você irá precisar de novos amigos. Estaremos sempre ao seu lado. Certo, Riet? Riet apenas gesticulou com a cabeça, concordando, e Brandon continuou. Prometo que ficaremos mais tempo ao seu lado. Não podemos deixar uma donzela como você sozinha.
à mercê dos perigos. Os três foram junto para dentro do navio, beberam muito rum, se divertiram e brigaram um pouco. Eles viviam juntos, mas sempre saía alguma discussão. Isso era normal para eles e, mesmo quando discutiam, eles se divertiam. No dia seguinte, Riet procurou Lane para conversarem a sós. Ele foi até o quarto dela e bateu à sua porta. Lane abriu a porta e, ao ver Riet, sorriu contente. Colocou sua cabeça para o lado de fora e verificou se não havia ninguém por perto. E puxou Riet para dentro. Venha, entre logo. Estou com saudades de você. Lane fechou a porta do quarto e empurrou Riet para cima da cama. Ela começou a tirar sua roupa, e Riet ficou parado, observando-a. Você está preguiçoso hoje, hein? Nem começou a se despir? Está bem, deixa que eu tiro para você. Lane pulou em cima de Riet e arrancou a roupa dele. Riet havia ido até lá para conversar com Lane, mas ao vê-la cheia de fogo e nua, ele logo se animou e deixou o assunto para depois. Não resistiu à tentação. Lane era uma linda mulher vestida, e nua ela ficava ainda mais bela. Seu corpo era perfeito, suas curvas bem formadas, o corpo definido. Era impossível resistir a ela daquele jeito. Riet agarrou-a com força e eles rolaram pela cama. Ele virou-a de costas para a cama. Você está achando que é assim? E sempre vai me comandar? Negativo, mocinha. Hoje eu estou no comando. Foram longos minutos de amor e sexo. Eles tentaram não fazer muito barulho para não despertar a atenção de ninguém. No final, ambos estavam suados e sorrindo de prazer. Ficaram deitados na cama e com as mãos um sobre o outro, se olhando sem dizer nada, apenas apreciando o momento que tiveram de prazer. Depois de algum tempo deitados, se levantaram e se vestiram. Riet sentou em uma das cadeiras que havia dentro do quarto. Lane, você é maravilhosa, mas teremos que nos ver com menos frequência. Lane olhou de forma estranha para Riet. Por que diz isso? Alguém está desconfiando de nós dois? Riet apoiou os cotovelos nos joelhos e segurou seu queixo com as mãos. Não, ainda não estão desconfiando, mas, conversando com o Brandon, ele me contou uma coisa, algo que você já sabia e deveria ter me contado. Como você já sabe, há muito tempo Brandon gosta de você. Ele é completamente apaixonado por você, Lane. Inclusive, ele já havia tentado lhe conquistar antes, mas você o recusou. Porém, ele não desistiu de você e quer lhe conquistar ainda. Lane olhava incrédula para Riet. Eu não acredito. Isso já faz muito tempo. E eu achei que ele tivesse entendido o recado. Brandon é bonito, mas não caiu nas minhas graças. Eu gosto dele como amigo. Achei que havia desistido disso. Não imaginava que ainda estava tentando me conquistar. Achei que ele estivesse sempre por perto, porque havíamos nos tornado ótimos amigos. Riet se endireitou na cadeira, olhando com uma expressão de desconforto. Pois é, Lane, mas ele não desistiu de você. E foi por esse motivo que ele me pediu para ficar ao lado de seu pai no lugar dele, para que ele tivesse mais tempo para ficar com você, mais tempo para poder lhe conquistar. E, inclusive, ele está achando que você está gostando dele. E ele ainda tem autorização de seu pai para lhe conquistar. Estou me sentindo muito mal em estar contando o segredo dele. E eu não faria isso se não estivéssemos nos relacionando. Lane, o Brandon é nosso amigo. E nosso relacionamento irá ferir os sentimentos dele quando ele ficar sabendo. Acho que temos o dever de contar a ele o que está acontecendo entre nós. Não podemos prolongar a situação. E se não falarmos antes, ele pode acabar descobrindo e aí vai ser pior. Ele vai achar que traía com a amizade dele e as consequências disso podem ser graves. Com certeza, se ele ficar sabendo, irá falar com seu pai. E não sei qual atitude Durhan tomaria quanto a isso. Lane balançava a cabeça negativamente, olhando para baixo e pensando no que fazer. Não sei não, Riet.
Acho que contar tudo agora pode não ser uma boa ideia. Estamos em alto mar e muito próximos uns dos outros. Concordo com você. Nessa situação é melhor abrir logo o jogo e contar. Mas temos que fazer isso em terra firme, pois dependendo da reação deles, teremos que dar espaço para cada um poder refletir. Riet se levantou da cadeira arrumando sua roupa, que ainda estava torta após se vestir. Sim, iremos fazer isso, então. Assim que estivermos em Silvéria, quando tivermos a oportunidade, vamos chamar Durhan e Brandon para contar sobre nós. Mas até lá, acho melhor mantermos distância. Não podemos continuar nos arriscando desse jeito. Lane se aproximou de Riet e lhe deu um longo beijo, como se fosse um beijo de despedida, pelo longo tempo que eles teriam que se afastar. Está bem, Riet. Vou me esforçar para me manter calma e distante de você. Vai ser bem difícil para mim, mas não temos outra escolha. Riet concordou e foi em direção à porta. Ao abri-la, deu de cara com Brandon, que estava de passagem. Riet, meu amigo, que cabelo é esse? Está todo desajeitado? Acordou agora, é? Riet tomou um susto com a presença de Brandon, e Lane, logo que ouviu a voz de Brandon, se escondeu atrás de uma estante que havia no quarto. Brandon olhou de forma esquisita para Riet. Ei, espera aí. O que você está fazendo no quarto de Lane? Riet tentou disfarçar a sua cara de espanto com a pergunta de Brandon, enquanto pensava em uma desculpa para dar. Brandon empurrou Riet para o lado com o braço e olhou para dentro do quarto de Lane, não vendo ninguém lá dentro.